Juízes, capítulo número 17. Nós faremos a leitura de todo o capítulo e a sua exposição nesta noite. Ouçamos com atenção, com reverência, aquilo que diz a Santa Palavra de Deus. Juízes 17. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata, e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo e ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que ele passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Vamos orar, irmãos, baixe sua cabeça. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Ó Pai, nós te pedimos, te rogamos que nesta noite o Senhor possa mais uma vez falar aos nossos corações por meio deste livro que tem nos abençoado, que tem nos edificado. Que mais uma vez, ó Pai, nós sejamos aqui confrontados pelo Senhor. Que mais uma vez aqui o Senhor nos leve a entender o quão perigoso é caminharmos alheios à Tua vontade, sem nos preocuparmos com aquilo que estamos fazendo. Que nessa noite o Senhor possa, então, iluminar os nossos olhos, possa nos fazer, ó Pai, entender a Tua santa verdade. É o que eu te rogo, é o que eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Meus queridos irmãos, nos anos 80 surgiu um filme que aqui no Brasil teve o título de Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Uma comédia, passou bastante na sessão da tarde e que as pessoas gostavam de assistir. Era um filme interessante. Basicamente, o piloto e o copiloto, eles dormiam durante a viagem. Eles eram dopados e eles ficavam apagados e não tinha mais ninguém que pudesse, então, pilotar aquele avião. E você pode, certamente, imaginar o desespero de todos aqueles que estão dentro daquele avião. Como é possível seguir uma jornada como essa sem que ninguém possa, então, pilotar este avião? Aquele que deveria guiá-los não estava em condições de fazê-lo. E quando nós pensamos sobre isso, nós devemos imaginar o quão assustador pode ser quando nós estamos diante de uma situação na qual nós não temos quem possa nos guiar, quem possa nos orientar, quem possa fazer o seu papel de nos transportar em segurança diante dos perigos que este mundo oferece, diante das ciladas que este mundo apresenta.
É basicamente essa a situação que Israel está vivendo. O livro dos Juízes, em sua maior porção, fala sobre a história dos juízes. Você viu comigo aqui a história de Sansão, de como ele foi um desastre enquanto líder de Israel. Você viu outros líderes, como Jefté, como Gideão, como Baraque, como Eude, como Otiniel, e também os chamados juízes menores. Qual é a preocupação do autor do livro dos Juízes? É mostrar como Israel sempre está se afastando do Senhor, buscando o seu próprio caminho e deixando a adoração e o serviço a Deus de lado. E de como era importante, então, quando o Senhor levantava um libertador, para que ele pudesse não apenas libertar este povo do cativeiro que eles estavam vivendo, penalizados pelo seu pecado, mas também para guiá-los em adoração, para mostrá-los qual era o caminho que eles deveriam seguir, como eles poderiam, de fato, amar a Deus, amar o Senhor. Durante a maior parte do reinado desses juízes, nós sempre víamos como a terra ficou em paz. Mas à medida que o tempo vai passando, essa paz vai desaparecendo. O tempo de trabalho do juiz também vai diminuindo. E o juiz ele vai se perdendo cada vez mais. À medida que o livro avança, muitos dos juízes já não apresentam de fato as características de um verdadeiro líder. Nós não temos mais isso. E agora nós chegamos em uma parte do livro onde nenhum juiz é citado. Do capítulo 17 em diante, nós não temos mais um herói, um libertador. Nós temos duas histórias que giram em torno de dois levitas. O primeiro aqui no capítulo 17, que também vai ser citado no capítulo 18. Depois um outro levita que aparece no capítulo 19. São duas histórias que nós não sabemos exatamente quando elas ocorrem. Em qual período de tempo? Alguns vão acreditar e defender que todo esse período que aqui vai ser descrito ocorre antes do período até mesmo dos juízes surgirem. Nós não temos como precisar a data, o momento em que isso está acontecendo. Mas aqui nós temos uma imagem panorâmica de como está Israel, de como o povo está se comportando pela falta de uma liderança fiel a Deus, de um líder de fato. Eles tiveram Josué, eles tiveram Moisés, e aqueles que têm o hábito, o costume de ler tanto Êxodo, como Levítico, como Números, como Deuteronômio e o livro de Josué, devem ter percebido que mesmo esses dois homens, sendo fiéis a Deus, usados pelo Senhor, esse povo continuava muitas vezes desobedecendo a Deus. Mas agora nós não temos mais um líder. Nós não temos mais uma pessoa que possa guiar esta nação que sempre aparece de forma teimosa, mostrando rebeldia diante do Senhor. Nós aqui, irmãos, vemos o desaparecimento dos verdadeiros líderes. Nós não temos mais homens fiéis ao Senhor para guiar esta nação. Nós temos simplesmente uma nação que, como disse o verso número 5, verso 6, naqueles dias não havia rei. Cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia aquilo que achava melhor. E isso vai nos lembrar, e esse texto vai nos mostrar quão perigoso é quando os verdadeiros líderes espirituais do povo de Deus desaparecem. Quero convidar a igreja a refletir comigo sobre este tema, o desaparecimento dos verdadeiros líderes. O que é que acontece quando eles desaparecem? Em primeiro lugar, nós veremos do verso 1 ao verso número 6, que o ambiente familiar é tomado pela desordem. Acompanhe comigo o texto, a partir do verso número 1. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Nós não sabemos muito a respeito de Mica, afinal ele só vai ser citado aqui no capítulo 17 e posteriormente no capítulo 18. Mas Mica provavelmente é a abreviação de um nome maior chamado Micaiarro, que tem por significado quem é como o Senhor. Diante disso, você tem um homem de uma família crente, de uma família devota a Deus, que colocou o nome do filho em homenagem ao Senhor, que mostra que tinha conhecimento a respeito de Deus, porque dentro de um cenário de idolatria, eles colocam um nome
quem é como o Senhor? Quem é como Yahvé? Mas esse cenário que aparenta ser bom devido ao nome de Mica, ele desaparece logo em seguida. Porque nós vamos ver que este homem, Mica, que morava na região montanhosa de Efraim, ele era um ladrão. Ele foi capaz de roubar a própria mãe, conforme nos mostra o verso número 2. E perceba que o texto já começa dizendo que Mica está devolvendo o dinheiro. Ele diz: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Eu tomei. Em outras palavras, mãe, eu roubei, eu furtei, eu me apropriei do dinheiro que era seu. Você está diante de um fato muito triste, porque dentro de uma família, você tem um homem que é capaz de pegar aquele dinheiro que era da própria mãe. Ele não tinha o direito de fazer isso. Mas por qual razão é que Mica faz isso? Ele faz isso porque ele estava com medo das maldições de sua mãe. Diz o texto, por causa desse dinheiro você deitava as maldições. A mãe de Mica, ela estava amaldiçoando aquele que tinha pego o seu dinheiro. Ela não sabia quem era. Então talvez ela estivesse dizendo que caia a mão daquele que pegou o meu dinheiro, que ele morra. Alguma coisa dessa natureza. E aparentemente Mica tinha um certo receio. Será que praga de mãe pega? Ele ficou assustado e ele achou melhor então devolver. E ele é um pouco cínico, porque ele chega com a cara mais lavada do mundo dizendo, sabe aquele dinheiro? Aquele dinheiro que a senhora estava falando para mim, inclusive, e que depois estava aí amaldiçoando quem tivesse pego. Ele está comigo. Eu peguei esse dinheiro. E a resposta da mãe também chama a nossa atenção. Ela diz, bendito do Senhor seja meu filho. Ora, qual é a mãe que, diante de um fato como esse, vai dizer algo desta natureza? Bendito do Senhor seja meu filho. O que é que ela está fazendo? Provavelmente ela está tentando quebrar a maldição que ela lançou sobre seu filho. Ela acha que aquela maldição que ela lançou, de fato, tem poder. E nisso você percebe como o cenário em Israel, ele é trágico. Uma família que deveria servir a Deus, mas que se adaptou ao estilo de vida do povo daquela terra. Uma coisa que o Senhor tinha dito, vocês não devem aprender os hábitos deles. Vocês não devem imitá-los. Vocês não devem andar segundo eles. Seria como basicamente se eu dissesse para vocês assim, não fiquem olhando o horóscopo. E tem alguém que vai e faz isso. Ele vai olhar qual é a roupa que ele deve usar naquele dia. Porque ele é de peixe. E ele então escutou no rádio que ele deveria usar aquela roupa. Não faz sentido. Você deve entender que não faz sentido quando o povo de Deus começa a observar aquilo que o mundo faz e começa a absorver, como se fosse verdade. Ela está tentando quebrar a maldição que ela lançou usando o nome de Deus. Usando o nome de Deus em vão. Ao invés de entristecer-se, porque o seu filho é um ladrão, ao invés de repreendê-lo, ao invés de reclamar com ele do que ele estava fazendo, ela simplesmente vai usar o nome de Deus em vão, na tentativa de quebrar uma maldição que ela acha que está em vigor. E a história piora, irmãos. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse, de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor. Veja que ela está dizendo que o dinheiro que foi tomado, mas devolvido pelo filho, ela agora vai dedicar ao Senhor. Mas o que é que ela faz em seguida? Ela vai fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Ela misturou aqui todos os elementos possíveis dentro de um cenário de adoração. O meu filho roubou, eu lancei uma maldição e eu tenho medo que essa maldição pegue nele, então eu vou quebrar a maldição lançando essa imagem de que o Senhor está abençoando ele. O dinheiro que me foi dado, eu vou dedicar ao Senhor e ao mesmo tempo eu vou desonrar ao Senhor. Uma imagem de escultura e uma de fundição para que
os falsos deuses de Canaã fossem adorados. Aquilo que nós lemos no nosso culto, hoje à noite, Levítico, capítulo 19, o Senhor está proibindo que se faça imagem de escultura, de fundição. E nós vemos então que o povo de Israel pouco está se importando com aquilo que Deus diz. Eles fazem o que dá na telha. Eles fazem aquilo que eles imaginam dar certo. Pouco importa se Deus proibiu. O que importa é o que eu acho que dá certo. É o que eu quero que dê certo. E o Senhor está sendo desonrado. No verso 4, a história que você pode pensar, é impossível que piore, ela vai piorando. Ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata. Você pode fazer uma conta comigo. Eram 1.100 ciclos de prata, e ela disse que ia dedicar este dinheiro ao Senhor, para fazer uma imagem de escultura e de fundição. No final, ela só pegou 200 ciclos de prata. Ela não pegou todo o dinheiro, embora ela tivesse dito que iria dar todo esse dinheiro, mas ela só pega uma parte. E o que é que ela vai fazer? Ela dá a ourives, o qual vai fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. E essa imagem esteve em casa de Mica. Muito provavelmente, o que aconteceu é que duas imagens foram criadas. Uma de escultura e uma de fundição. E a imagem, ela esteve, então, na casa de Mica. A de fundição na casa de sua mãe. Ela dividiu, então, para que cada um tivesse uma espécie de bênção. É como se ela tivesse ido em Juazeiro e tivesse mandado fazer 2 padecícios. Então, cada um fica com a sua idolatria em casa. Se é para ser idólatra, vamos ser juntos, em família. E diz o texto, o Senhor está mostrando através do escritor de Juízes. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses. Este homem veio a ter um centro de idolatria dentro da sua casa. A casa que um dia viu este homem nascer e que colocou nele um nome de quem é como o Senhor. Agora simplesmente pisa no nome de Deus, despreza o Senhor e diz: essa casa não é do Senhor. Essa casa é dos deuses de Canaã. Dos deuses que o Senhor disse: não adorem, não sirvam. Mas ele não faz apenas isso. Ele não apenas cria um santuário para os seus falsos deuses. Ele também vai arrumar uma estola sacerdotal, que era para ser usada pelo sumo sacerdote. E você deve lembrar que o sumo sacerdote, ele é da tribo de Levi. Então, aqueles que fazem parte da tribo de Levi é quem tinham, de fato, esse trabalho sacerdotal. Mas a estola sacerdotal aqui, ela não é usada apenas pelo povo de Israel. Os falsos servidores dos falsos deuses de Canaã também tinham o seu sumo sacerdote. E ele então consegue uma estola sacerdotal, provavelmente em algum local de falsa adoração. Ele vai consagrar um de seus filhos, para que ele fosse então o seu sacerdote. E tudo isso ele faz sem um pingo de preocupação. Colocou também ídolos do lar, que eram uma espécie de amuleto, como um pé de coelho, aquelas fitas de São Francisco, seja lá mais o que for que você possa imaginar de aberração, tudo isso está na casa de Mica. Ele tem lá os seus falsos deuses, as suas esculturas, ele tem lá os seus ídolos do lar, ele tem um sacerdote que é o seu próprio filho, para que agora ele tenha a sua própria religião. Mica criou dentro do seu lar toda esta confusão. Ele não respeitou sua mãe, ele não cuida da vida espiritual do filho, ele não tem temor pelo Senhor, ele não tem um pingo de preocupação com a vontade de Deus, ele despreza tudo aquilo que Deus, na sua lei, apresenta como fundamental para a adoração. E nós temos então no verso 6 uma declaração. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto. Cada um daqueles que ali viviam faziam qualquer coisa que imaginassem ser boa. O que nós temos é uma família de Israel que representa todas as outras famílias. Todo o povo está corrompido. O que nós temos nos lares de Israel nada mais é do que desordem.
Nós temos um povo que se esqueceu do Senhor, que não lembra de fato como deve adorá-lo, como deve servi-lo, como deve ser o relacionamento entre pais e filhos, como deve se comportar uma família que conhece o Senhor, que conhece ao Deus da aliança, o Deus pactual. Não. O que nós vemos, irmãos, é um lar desestruturado. Mas eu quero lembrar uma coisa, a nossa igreja. Lar desestruturado não é uma característica somente do povo de Israel naquela época. É uma característica dos nossos dias. Porque as famílias cristãs, elas se esqueceram de quem elas são. E é por isso que nós não temos mais um lar piedoso diante de Deus. Muitas vezes nós temos um lar onde os filhos recebem nomes para homenagearem ao Senhor, ou para lembrar pessoas que serviram a Deus ao longo da Escritura. Famílias que estão há anos na igreja. Famílias que conhecem a Deus, que conhecem a Escritura, mas que não vivem para o Senhor, que não amam ao Senhor. Pais que trazem aos seus lares um sentimento de preocupação quando eles adentram ao lar. Ao invés de produzir segurança, a figura de um pai, muitas vezes é justamente o contrário. O que nós temos são homens que trazem terror aos seus filhos, que assustam suas esposas. Dentro desse lar, o que você tem muitas vezes é a agressão, não apenas do pai para com a esposa ou para com os filhos, mas até mesmo dos filhos para com os pais. Filhos que não têm qualquer tipo de respeito, que zombam, que desprezam, que riem. Nós temos abusos sendo cometidos, muitas vezes, psicológicos e sexuais. Nós temos mentiras sendo contadas para encobrir os pecados que estão sendo cometidos. Nós temos lares que dizem servir ao Senhor, mas que na verdade são centros de idolatria. Onde o Senhor não é de fato adorado. Onde o Senhor não é servido. Onde muitas irmãs são insubmissas aos seus maridos. E nossa, falar sobre submissão feminina em nossos dias dentro da igreja é como jogar água em demônios. As feministas ficam loucas. As feministas se revoltam. E os maridos que são fracos e são frouxos não conseguem liderar seus lares. E os filhos que são desobedientes aos pais não fazem aquilo que é mandado e que é ordenado para que façam. Essas famílias precisam se render novamente ao Senhor e lembrar que eles têm um rei. E o rei é Cristo. Nós precisamos lembrar que a nossa casa deve ser consagrada ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pois que isso de fato aconteça. Que de uma vez para todo sempre agora, as famílias cristãs se lembrem do seu compromisso com Deus. Que essa aberração que se transformou muitos lares tenha fim. É o Senhor que nos convoca a entendermos a desordem que há dentro da nossa casa. É o Senhor que nos lembra que isso não é possível. Que não é assim que se vive para Deus. O Senhor nos lembra, irmãos, de que isso é abominável diante dEle. É abominável e que Ele não aceitará. Mas em segundo lugar, meus queridos irmãos, nós veremos que quando há um desaparecimento dos verdadeiros líderes, além de um ambiente familiar ser transformado em um completo local de desordem, nós também temos o seguinte: a adoração ao Senhor ela é corrompida. Verso 7 ao verso 13. Diz assim o texto agora. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Quem é esse moço? Quem é esta pessoa? Nós vamos saber quem é ele no capítulo 18. Mas eu vou trazer um bônus. Que no próximo domingo nós veremos o capítulo 18 e veremos um pouco mais sobre este moço de Belém de Judá. Ele é nada mais, nada menos do que neto de Moisés. Seu nome é Jonatas. E ele está peregrinando pela região onde Mica morava, saindo da sua cidade, Belém de Judá,
da tribo de Judá. Provavelmente ele foi colocado naquela cidade, naquela localidade, para instruir o povo, porque o levita tinha o papel também pastoral. Instruir, lembrar ao povo de Israel como eles deveriam viver. Mas para que ele tenha saído, uma coisa deve ter acontecido. E uma coisa que não acontece nos nossos dias. O povo deixou de dizimar. E como é que um levita ele sobrevivia? Pelos dízimos e ofertas. Os dízimos e ofertas que o Senhor colocou para que o povo desse a sua casa para mantimento dela. Afetou diretamente a vida dos levitas, que não tinham mais recursos. Esse homem, diz o texto, saiu da sua cidade para ficar onde melhor lhe parecesse. Ele estava à procura de um emprego. Seguindo seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. Dizem que o rio só encontra o mar. Nós podemos ver um pouco de verdade nisso. A gente sem futuro só anda com gente sem futuro. Pois bem, eis que Mica, andando pela terra de Israel, se encontra... Aliás, eis que Jonatas, andando pela terra de Israel, se encontra com Mica. E Mica vai ficar curioso. Provavelmente não era todo dia que ele encontrava com um levita. E ele pergunta, de onde é que você vem? Mas a resposta de Mica, aliás, do levita, é que nos chama a atenção. Ele diz, sou levita, de Belém de Judá. Antes de dizer de onde é que ele vem, ele diz o que é que ele faz, o ofício dele. Sou levita, e eu venho de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. O que é que ele está dizendo? Eu sou levita, essa é a minha profissão, e eu vou ficar aonde seja melhor para mim. Então, imagine que é alguém que ficou desempregado e que está procurando um emprego. Ele está dizendo, se precisarem dos meus serviços, eu estou aqui. Mica, então, vai fazer uma proposta para Jonatas. Fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. Você tem aqui uma proposta comercial, que é feita por Mica. Ele já tinha o seu centro de idolatria, lembra? Ele tinha até o filho consagrado como sacerdote. Mas agora ele está diante de um cabo que fez seminário. Isso é diferente. Esse aqui já passou pelo seminário, está pronto. O rapaz ali está só quebrando um galho, por enquanto, é um obreiro. Mas esse aqui não, esse aqui é um pastor. E ele faz a proposta, ó, a cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. E aí tem uma forma de você entender isso aqui, sendo boa ou sendo ruim. 10 ciclos de prata é muito. Lembra quanto foi que ele roubou da mãe? 1.100 ciclos de prata. 1.100 ciclos de prata também foi o valor oferecido pelos príncipes filisteus a Dalila, cada um deles, para que Dalila descobrisse o segredo de Sansão. Então, fazendo um comparativo aqui, 10 ciclos de prata é um valor bem baixo, é um valor bem pequeno. Mas ele diz, eu vou te dar o vestuário, então você vai poder comprar roupa por minha conta. Vai ter também o sustento. E esse sustento é onde entra a parte que nós não sabemos sobre o que ele está dizendo. Se ele receberia apenas o que comer todo dia. Então, fica comigo aqui na minha casa, você vai ser o meu sacerdote, você vai receber o vestuário e o sustento, ou seja, não vai faltar o que você coma, e eu ainda vou te dar 10 ciclos de prata como se fosse um bônus. Então, você não vai ter despesa e eu ainda te dou 10 ciclos de prata. Estamos diante da maior desvalorização pastoral já vista na história. E o pior é que o levita aceita. Ele está desesperado por emprego e ele entrou. Ele nem negociou. Vamos pelo menos aumentar para 11 ciclos de 10, está ótimo. Vou ficar aqui mesmo. Consentiu em ficar com aquele homem e o moço lhe foi como um de seus filhos. Como assim? Que a proposta era outra. Lá no verso 10 diz assim, sê-me por pai e sacerdote. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo, você vai ser a autoridade aqui. Porque a autoridade é do pai, do dono da casa. Então, se o sacerdote viveria ali, ele seria a grande autoridade. Mas quando nós olhamos para o verso 11, diz que ele foi como um dos filhos de Mica. O que provavelmente significa que Mica não tinha
ao interesse de fato, receber ordem de quem quer que fosse. Mica não queria ser pastoreado. Mica não queria, de fato, ser exortado. Porque o levita poderia fazer isso. O levita poderia, de fato, instruir Mica a acabar com os ídolos do lar. Mas provavelmente não foi isso que aconteceu. O levita, ele simplesmente aceitou os termos que foram dados a ele por Mica, passou a ser sacerdote e ficou na casa daquele homem chamado Mica. E diz o verso número 13. Disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Então eu quero só que você imagine o seguinte. Mica é um ladrão. Mica usa o nome de Deus em vão. Mica não tem temor pelo Senhor. Ele é idólatra. Ele construiu um santuário de idolatria. Ele comprou um pastor para viver com ele. E ele agora entende que Deus vai abençoá-lo. Por quê? Porque o pastor vai morar na casa dele. Então era como se vocês me levassem para morar com vocês e vocês vivem no desmantelo e acham que porque eu moro lá, a casa está abençoada. É mais ou menos esse o cenário. Mas de onde é que foi que esse homem tirou uma ideia tão estranha como essa? Verso 6, irmãos. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto. Naqueles dias, o povo de Israel não tinha quem os orientasse. O levita deveria ter esse papel, mas ele não está preocupado com isso. O levita está preocupado com o seu bolso, com o seu sustento. Que a adoração a Deus exploda. O que eu quero é o meu. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É mais ou menos assim que está acontecendo. E o que nós vemos aqui, irmãos, é o nome do Senhor sendo rasgado. Sendo jogado fora. Deus aqui, ele não está sendo adorado, ele está sendo, de uma forma muito clara, exposto à vergonha. Desprezado pelo seu povo. Desprezado por todos aqueles que deveriam adorá-lo e servi-lo em santidade, em obediência. O que nós vemos por parte destes homens, tanto Mica como Jonathan, o levita, é um escárnio à adoração. Mas em nossos dias nós também vemos isso. Líderes que transformam a adoração ao Senhor em adoração ao seu próprio ego, ao seu próprio interesse. Homens que não estão preocupados com a honra de Deus, estão preocupados com a fama, com o bem-estar. Igrejas que transformam o local de culto em um local de aberração com área VIP, para que os homens se sintam bem. Aonde transformam o culto de adoração ao Senhor em um show. Aonde a adoração a Deus é conforme o gosto do público. E o que importa é que a igreja esteja cheia. E o que importa é que a igreja esteja lotada. Porque afinal, se a igreja está lotada, é porque essa igreja de fato serve a Deus. Nem sempre. Muitas vezes as igrejas estão cheias porque lá Deus não é adorado, mas porque elas se transformam no centro da adoração. Muitas vezes esses locais são nada mais, nada menos do que locais de entretenimento, não de adoração, não de serviço a Deus. E isso acontece porque falta muitas vezes líderes verdadeiros. O desaparecimento de homens de Deus que preguem a palavra é uma coisa que está acontecendo em nossos dias. Infelizmente, meus irmãos, não são todos os pastores ou ditos pastores nas muitas denominações do nosso país que de fato estão servindo a Deus e conduzindo suas igrejas em verdadeira adoração ao Senhor. O que nós temos é um esquecimento da glória de Deus. O que importa é o público. O que importa é o dízimo. O que importa é o sucesso, é a mídia, é estar em evidência na internet, na televisão. Deus é usado como um meio para que as pessoas consigam aquilo que elas querem. E essas igrejas se transformam naquilo que Mica transformou a sua casa.
em um centro de idolatria, em uma casa de deuses, pequenos deuses. Como é diferente, meus irmãos, de quando nós olhamos para Cristo. Quando nós olhamos para este levita, nós nos lembramos de um sacerdote verdadeiro. Esse levita declarou que ele estava procurando aquilo que fosse bom para ele. Cristo procurou a cruz. O Senhor Jesus Cristo, ele não veio em busca daquilo que lhe fosse favorável, mas aquilo que pudesse salvar o seu povo. Porque era o único ato que poderia nos salvar. Porque era o único ato que poderia nos tirar de uma condenação justa e certa. Ele não veio para realizar a sua vontade, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, ele veio para realizar a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele fosse então colocado em uma cruz. O nosso Senhor, colocado em uma cruz, exposto à vergonha, morto, balançando no madeiro. Essa era a vontade de Deus. E foi isso que Cristo fez. Ele não procurou aquilo que lhe era vantajoso. Ele não procurou qualquer tipo de lucro, de conquista pessoal. A sua preocupação era em fazer a obra do Pai. E é por isso que a nossa fé deve estar não nos homens, não naqueles que têm milhares de seguidores nas redes sociais, porque muitas vezes as igrejas destes homens nada mais é do que um local onde Deus foi jogado fora. Cristo é quem deve ser o centro da nossa adoração. E é nele que deve estar a sua fé. É nele, somente nele, naquele que abandonou a própria glória e foi ao Calvário se sacrificar em nosso lugar. Derramar o seu sangue precioso para nos libertar, para nos tirar desse cativeiro, para nos fazer então agora sermos filhos de Deus. Santos, chamados para serem santos, para adorá-lo de fato e verdade. Nós precisamos, meus irmãos, adorar este Cristo. Não do jeito que a gente gosta, não do jeito que a gente acha bom, mas do jeito que ele diz na sua palavra como deve ser feito. O culto não é para você. O culto não é para a gente se sentir bem. O culto não é para ser um ambiente gostoso. Muitas vezes é para ser até um ambiente penoso. Um ambiente sofrível. Porque nós contemplamos o nosso Rei em uma cruz. E se isso não causa um certo constrangimento ao seu coração, faça uma avaliação da sua fé. Você não vem aqui para que eu passe a mão na sua cabeça. Isso você já percebeu. Mas uma coisa, meu irmão, que eu queria que você lembrasse, é que a adoração a Deus é a coisa mais importante da sua vida. Adoração a Deus é o que deve dar sentido para a sua vida. Adoração a Deus deve ser, de fato, o que faz com que você se levante da sua cama e viva nesse mundo tão louco. Adoração àquele que te salvou. Aquele que derramou o seu sangue, a sua vida, para que você tivesse vida. Lembre-se de Cristo. E lembre-se que Ele é o seu Rei. Ora, só um detalhe. Naqueles dias não havia rei? Havia. Era o Senhor. Ele era o Rei. Mas Israel se esqueceu dele. Nos nossos dias também há um Rei. É Cristo. Não se esqueça disso. Você deve servi-lo. Você deve adorá-lo. Você deve viver para Ele. E somente Ele. Nós temos alguns desafios, meus irmãos, diante daquilo que nós aqui falamos nesta noite. Em primeiro lugar, os nossos lares precisam de ordem. Os pais precisam lembrar qual é o compromisso deles para com os seus filhos. Não é simplesmente alimentá-los, não é simplesmente dar a eles um lar, não é simplesmente pagar os estudos, não é simplesmente dar a eles conforto, mas é muitas vezes, irmãos, de discipliná-los, de dizer não, e que fique com a cara feia, e que fique com raiva. Mas os pais precisam, mais uma vez, lembrarem que eles são os responsáveis pela vida espiritual dos filhos. Filho não tem vontade. Filho não tem querer.
Filho, não tem essa de, mas eu quero que seja assim. Nós, como pais, devemos lembrar da nossa responsabilidade. Frear, colocar limites, dizer não. E os filhos devem se lembrar também que estão debaixo da autoridade dos pais. Vocês não têm vontade, não. Vocês não vão para onde querem, não. Vocês não fazem aquilo que gostam simplesmente. É se pai e mãe deixar. Mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que você já tenha faculdade nas costas, mesmo que você já tenha aquilo que você pensa ser de maturidade, se você mora na casa do seu pai, se você mora na casa de sua mãe, você deve obediência a ele. E se ele disser, hoje você não sai, você vai para o quarto e fica lá com raiva, mas obedece. Fica calado, não responde, não fica com a cara do tamanho dessa igreja. Cresça, amadureça, sirva a Deus de fato, também honrando os pais. Mas papai, mamãe, não tenha medo de educar seu filho. Não tenha medo de colocar limite nele. Não tenha medo de fato, discipliná-los quando for necessário. Porque o Senhor vai cobrar, não apenas dos filhos, mas também dos pais. Homens de Deus, o Senhor vos convoca a que vocês liderem suas casas. Infelizmente, a nossa geração tem visto homens fracos, que não conseguem liderar suas casas, que não conseguem mostrar à esposa e aos filhos quem é que de fato está na liderança da casa. Pastor, isso é uma conversa que não faz parte do século 21. Quem disse isso a você? Faça uma avaliação de quem foi que lhe ensinou isso. Eu lhe respondo, Satanás. Não foi Deus. Os homens devem liderar suas casas. As mulheres devem ser submissas aos maridos. Mas quando estes maridos forem fiéis ao Senhor, quando esses maridos de fato estiverem levando suas esposas e seus filhos aos pés de Cristo, e você como marido deve fazer isso. Deve ser um homem piedoso. Deve ser um homem que ensina quem é Deus. Que mostra na sua vida, no seu comportamento, quem é o Senhor. E se, minha irmã, você não tem em casa um homem desse, chame ele ao arrependimento. Diga que ele está em pecado. Chame ele para que se arrependa diante do Senhor. Você é uma mulher de Deus, então também tem responsabilidade nessa história. Filhos, vocês também têm responsabilidade com os seus pais. Se os seus pais não querem vir para a igreja, se os seus pais não dão bom testemunho, vocês devem lembrá-los à luz da Escritura, como é que eles devem viver. Mas filhos, vocês não são liderança. Vocês são liderados. Vamos parar com essa história de achar que vocês têm autonomia, porque vocês não têm. Vocês estão debaixo da autoridade dos pais. Os nossos lares precisam de ordem, de organização, de estrutura bíblica. Não a mundana. Não aquela que a Globo está ensinando para você. Que aquela empresa acabe um dia. Eu vou fazer até um culto de ação de graça. Porque ela está ensinando valores que não são cristãos. E você está aprendendo isso. Que ao invés de você aprender Bíblia, você fica assistindo novela. Aí você acha que aquele modelo maldito de família é de fato o que deve estar na sua casa. E não é. Aquilo não é cristão. Em segundo lugar, cuidado com a forma que você acha que deve adorar ao Senhor. Cuidado. Muito cuidado com isso. Muito cuidado quando você começa a imaginar formas de adoração. Bonito era se fizesse assim. Como? Vamos apagar a luz, subir uma fumaça, vamos deixar tudo no escuro. Eu lhe pergunto, para quê? Qual é o sentido disso? Qual é o propósito disso? Isso aqui não é show, isso aqui é culto. Isso aqui não é para que você se sinta bem, confortável e alegre. Isso aqui é para que você se sinta incomodado mesmo. É que você saia para casa pensando, refletindo sobre quão pecador você é. E este culto, ele deve ser para Deus. Somente ao Senhor cabe adoração. Então não cabe aqui transformar isto num espetáculo bonito, uma coisa assim chamativa. Trazer pessoas famosas para estarem aqui à frente, porque isso vai atrair a igreja. Isso é uma aberração, meu irmão. Isso é idolatria. O centro da adoração é o Senhor. Show é em outro dia, não no domingo. Não na hora do culto ao Senhor. Tudo que aqui fazemos é para a glória dele. O louvor é pensando na glória dele.
A leitura que fazemos é pensando naquilo que Ele nos fala. As orações que fazemos é pensando na glória do Senhor, na bondade dEle, na graça dEle derramada em nossos corações. A pregação não é para que você se sinta bem, contente, animado, com perspectivas boas para o futuro, imaginando que ao passar por aqueles portões você é capaz de conquistar o mundo, como aquele infeliz de David Leonardo fica ensinando, que se Deus deixou você ver uma coisa, Ele não é irresponsável de não lhe dar. Essas palavras vêm do inferno, meu irmão. Se você está dando like nisso, se converta. Pelo amor de Deus, aprenda o que é adoração verdadeira. Você não tem que ser exaltado. A glória é do Senhor. Igreja, abram os seus olhos. Entendam e enxerguem de uma vez por todas o caminho pelo qual vocês estão seguindo. Estão trocando adoração a Deus por adoração aos homens. O Senhor não está sendo exaltado em muitas destas igrejas. E Ele vai cobrar daqueles que imaginam que isso é adoração. Ele vai cobrar, meu irmão, e eu espero que você entenda de uma vez por todas que o Senhor é o único digno de ser adorado. A Ele, pois, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O filme era bom. O filme era engraçado. Mas não é engraçado quando os líderes desaparecem de fato. Não é engraçado quando os líderes somem dos lares. Não é engraçado quando os líderes somem da igreja. É desesperador. Que o Senhor nos faça enxergar, meus irmãos, esse cenário. Que o Senhor avive sua igreja. Que Cristo nos faça entender que Ele reina e que Ele quer os seus líderes atuando nos lares, nas igrejas. Maranata, ora vem Senhor Jesus.